Farmacêutica Úrsula ao Ar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, iniciamos hoje o programa Farma Dispensa News e estou trazendo uma novidade para vocês, que hoje temos um convidado muito mais que especial. Hoje um programa bem diferenciado. E vou estar apresentando para vocês o Dr. Daniel Campos, que ele é farmacêutico, gerente médico da Medley, e que ele vai estar falando aqui um pouquinho para a gente sobre medicamentos genéricos. Claro, pessoal, que estamos agora nesse mês de maio, que é o mês dos medicamentos genéricos, que a gente vai estar abordando tudo sobre medicamentos genéricos para falar a respeito da importância do medicamento genérico, quais são os testes que são realizados, desmistificar muitas informações que circulam nas redes sociais e até mesmo entre profissionais, infelizmente, por conta da desinformação, pela falta de conhecimento de algumas coisas que circulam, né, dessa questão da produção e da qualidade dos medicamentos genéricos. E exclusivamente vamos estar falando dos medicamentos genéricos da Medley, onde nada melhor que o Dr. Daniel, farmacêutico, gerente médico da Medley, que vai estar aqui falando com a gente para desmistificar muitas coisas aqui. Inclusive, vocês podem estar falando aí ao vivo com a gente, mandando perguntas. Eu deixei até uma caixinha de perguntas e mandaram várias perguntas que a gente vai estar aqui respondendo aqui para vocês. E seja bem-vindo, Dr. Daniel. Fico muito feliz com a sua participação aqui, para você contribuir bastante para falar num tema muito importante, relevante, até para todos nós, profissionais da área da saúde, até para o público leigo, que quer ter um acesso melhor, né, mais fácil, ter um custo melhor para ter uma boa adesão ao tratamento, que um dos pontos importantes na questão do tratamento é uma boa adesão ao medicamento e ao tratamento por conta do custo do medicamento, não é verdade? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Úrsula. Muito obrigado aos seus ouvintes da Rádio Nova Belém, aos seus seguidores do Farma Dispensa. É uma grande oportunidade. Eu, representando a Medley, agradeço demais pela oportunidade para que a gente possa desmistificar o tema dos medicamentos genéricos. É um direito da população, é um ganho enorme para a saúde pública do nosso país. E a Medley vem aqui hoje com toda a atenção aos pacientes, aos profissionais da saúde, esclarecer sobre esse tema, já que o grande lema da Medley é ser eficaz em tudo que faz. Então, a gente quer exatamente que seja um tratamento eficaz, principalmente para os pacientes de doenças crônicas do nosso país. Sim, e nós falamos, né, que esse ano os medicamentos genéricos completaram 26 anos desde a sua criação, né, da sua aderência aqui no Brasil. Né? Inclusive, é importante a gente enfatizar que os medicamentos genéricos, né, doutor, ela não tem origem aqui no Brasil. Né? Ela não começou aqui no Brasil, no nosso país. Muitas pessoas acham que é invenção brasileira, mas não é. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão de onde surgiu os medicamentos genéricos. Nós temos que lembrar que os medicamentos genéricos, no Brasil, comemoram esse ano 26 anos. O ano passado, 2024, nós comemoramos um quarto de século dos medicamentos genéricos. Praticamente, a gente fala que é uma política de saúde pública no país. Sim. E é muito importante as pessoas entenderem isso. 26 anos, não são 26 dias, não são 26 meses. É um período longo, de um grande trabalho e de valorização também do profissional farmacêutico. Né? Antes dos genéricos, não se falava em intercambiabilidade. E o papel do farmacêutico também nesse processo como um todo. Em outros países, nós temos genéricos há quase 50 anos. Nos Estados Unidos, os genéricos surgem na década de 70. Na Europa, todos os países praticamente têm medicamentos genéricos. O Brasil é pioneiro. A Lei 9787, que está na caixinha do genérico, de 1999. E depois disso vem México, vem Colômbia, vem Argentina, vem Chile. Mas o país o Brasil é o país mais respeitado
em relação a esse tema por ter sido pioneiro na América Latina e seguindo as normativas internacionais. Então, tudo que a gente segue aqui, as regulamentações, têm origens internacionais. E a questão da aprovação da Anvisa, né? Você falou que precisa tem uma regulamentação por trás e que a Anvisa precisa passar pelos testes para que a Anvisa aprove e esteja dentro do mercado, né? Queria que você falasse um pouquinho da questão que a Anvisa, aqui no Brasil, ela tem a participação, né, junto com os outros países, por isso que o senhor enfatizou agora da questão de ter uma política internacional, porque ele participa junto com esses países que ele citou, para que tenha uma melhor regulamentação, uma melhor qualidade dos medicamentos genéricos. Ou seja, não é só o Brasil que está lá inventando, né, situações para que seja vendido o medicamento genérico. O medicamento genérico não é vendido de qualquer forma, né? Então, é uma política internacional e queria que o senhor falasse um pouquinho da questão dessa aprovação da Anvisa. O que a Anvisa ela exige para que esses medicamentos genéricos eles entrem no mercado? Que é extremamente importante que as pessoas entendam, os seus ouvintes, os seus seguidores, que os genéricos são aprovados pela Anvisa como medicamento similar, como medicamento de referência, como qualquer produto que está na farmácia hoje. São aprovados pelo órgão regulatório Anvisa. Uma curiosidade é que a criação da Anvisa é ao mesmo tempo da criação dos genéricos. Então, em 1999 foi criado a Anvisa e em 1999 foi criada uma regulamentação que traz a valorização do farmacêutico e a valorização do medicamento. Sim. É a primeira vez no país que se exige uns estudos clínicos de bioequivalência para uma classe de medicamentos, que foi os medicamentos genéricos. Depois disso vieram as exigências para os medicamentos similares. Então, tudo evoluiu. São 26 anos de evolução de regulamentação. Em 1999, você que não está nos ouvindo, provavelmente você tinha um celular que era um tijolão. Que no máximo você conseguiria fazer uma ligação e mandar um SMS pago. Hoje, em 2025, você tem um celular que tem múltiplas atividades. Muito provavelmente você está nos assistindo através do seu celular, ou vai nos assistir através do seu celular. Da mesma forma que a tecnologia evoluiu, a regulamentação nacional e internacional dos medicamentos genéricos também evoluíram. Então, a mensagem principal para os seus seguidores, para os seus ouvintes, é que confiem nos medicamentos genéricos, principalmente do genérico da Medley. Mas isso é uma política de saúde pública que garante o tratamento para as pessoas com um custo pelo menos de 35% mais barato do que o medicamento de referência. E a questão desses medicamentos serem mais em conta. Aí as pessoas têm um certo medo, um certo receio pelo custo ser menor que o medicamento de referência, né? Enfatizando que algumas pessoas falam que é um medicamento original. Eu sempre digo até para os meus alunos que é importante a gente dizer que todos os medicamentos, tanto de referência, genérico e similar, todos eles são originais. Então, é importante a gente enfatizar isso, que a questão de medicamento original é um termo um pouco errado de se falar, né, doutor? Então, o que é importante a gente enfatizar? Que existe um medicamento de referência, que foi o primeiro a surgir no mercado. Eu queria que o senhor também falasse dessa diferença do medicamento de referência para o genérico, por que que há essa diferença entre eles, não só no custo, mas também na questão dos recipientes, que são as substâncias, os componentes que formam o medicamento para estar junto com o princípio ativo, que é aquela substância que vai fazer o efeito no seu organismo. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa questão, né? Qual a principal diferença, se existe realmente diferença, para a gente desmistificar algumas situações, né? E por que desse baixo custo do medicamento? Muito bem. Para nós farmacêuticos ou profissionais da saúde, é muito fácil identificar quem é o genérico, quem é o similar, quem é o de referência. Para o público que está nos ouvindo, lembre-se, toda vez que tiver aquela tarja amarela com G, é um medicamento genérico. Ele foi produzido após a expiração da proteção patentária do referência. Por que o custo é mais barato? Por lei. Na caixinha está escrito Lei 9787, de 1999. Essa lei determina
que o custo tem que ser pelo menos 35% mais barato. Então, toda empresa que quer lançar um genérico sabe disso. Isso também é regulamentado pela própria Anvisa. E existe também a questão da competitividade de mercado. Quanto mais genérico você tem, mais competição você tem, menor é o custo, e isso é um benefício para a população. O que tem que ser entendido aqui? É um produto de qualidade. O genérico é um produto mais moderno do que o medicamento de referência. Olha só, pessoal. Por quê? Imagine que o genérico foi lançado agora, de um determinado produto. O referência foi lançado há 10 anos atrás. Muitas vezes, o genérico que você está levando para casa tem um prazo de validade maior, tem um comprimido de tamanho menor, uma cápsula de tamanho menor, que favorece o tratamento desse paciente. Então, lembre-se dessa informação. O genérico ele é mais moderno do que o medicamento de referência. E por que ele é mais barato? Baseado na regulamentação. E, além disso, nós não vamos investir em visitação médica, porque não tem um nome comercial. Os estudos de bioequivalência são estudos clínicos rígidos, mas o custo é inferior aos estudos clínicos para lançar um medicamento de referência. Lembre-se, o genérico, ele contém um fármaco já conhecido. O estudo de bioequivalência, eu estou comparando a minha formulação versus o medicamento de referência. É um estudo clínico, é um estudo que tem todo um rigor, mas tem um custo infinitamente inferior de um estudo clínico para eu lançar uma nova molécula. Ah, por que o referência é mais caro? Porque é uma nova molécula. Eu preciso ensinar aos médicos o que essa nova molécula traz de vantagens. Eu preciso dizer para ele como é que ele faz o tratamento, que dosagem é essa. Eu preciso fazer visitação médica, eu preciso convencer todos os médicos do Brasil de que essa molécula é tão eficaz quanto ou mais segura do que aquela que já está no mercado. No genérico, não. Ele já conhece essa molécula há muito tempo. Eu só estou dizendo, a minha formulação entrega a mesma quantidade de fármaco na corrente sanguínea em relação à referência. Eu gosto de fazer muito esta relação. Imagine que você tem o referência, o similar e o genérico. Né? O pessoal aqui do Pará vai ter o COB 30 daqui a pouco. Muitos voos internacionais. Quais são as classes que você tem nos voos internacionais? Primeira classe, executiva e econômica. Imagine que na primeira classe é o medicamento de referência. Imagine que na executiva é o medicamento similar. Imagine que na econômica seja o medicamento genérico. Todo mundo vai chegar no mesmo local, que é a resposta terapêutica. Segurança no voo independe se você está numa poltrona de luxo ou numa poltrona simples, padrão. Vai estar a sentado segurança é a de qualquer mesma. Da mesma forma, o referência, o similar e o genérico são aprovados pela Anvisa. Sim. A garantia de qualidade é a mesma. E quando se fala do grupo da Medley, que faz parte do grupo Sanofi, isso é muito importante. É uma empresa multinacional. É uma empresa que é dona de várias referências falando da qualidade do genérico. Então, lembre-se disso. O objetivo é o mesmo. É a resposta terapêutica com sucesso. Seja você tomando referência, o similar ou o genérico. Importante isso, doutor, falar, porque as pessoas rotulam a eficácia do medicamento por conta do preço, né? E, infelizmente, até alguns profissionais têm essa desconfiança pela falta de informação. Gente, o Grupo Sanofi, a Medley, eles têm um site maravilhoso, onde o doutor depois vai estar falando, onde explica todos esses tipos de estudos que são realizados, como são realizados, é bem detalhado, bem dinâmico, é maravilhoso, vocês podem estar acessando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de onde eles podem estar acessando, qual é o site e como eles podem também estar compartilhando, que eu acredito que vocês também têm materiais novos, né, doutor, em relação a isso. Muito bem lembrado, né? Na descrição dessa gravação vai estar lá disponível para você um link, tá? Que vai te levar num site chamado Conecta Genéricos. Lá nós estamos juntando todas as ações com profissionais da ação digital que nós fizemos em 2024, por exemplo. Então temos lá a Farmadispensa, com todos os vídeos que nós fizemos na Quinta dos Genéricos, dos 10 mitos e verdades. Nós temos também
de outros influencers farmacêuticos, a pessoa clica e vai direto para o Instagram da pessoa, para assistir a live, para assistir o vídeo e assim por diante. Temos 2 e-books, que são livros digitais. Um que a gente lançou em 2024, em comemoração aos 25 anos dos genéricos. Então, quem quer saber um pouco da história do genérico, vá lá. E temos o guia de 2025, que é um guia baseado nos mitos e verdades, que é para educação continuada do farmacêutico e para que ele também possa compartilhar com os clientes, com os pacientes. Então, temos lá vídeos da Úrsula, do Farma Dispensa, temos do Tiago Melo, temos o Nunca Vi um Cientista, todos esses farmacêuticos, né, que nos ajudam na divulgação e de diminuir, né, esse preconceito que muitas vezes ainda existe dos medicamentos genéricos. Hoje, estamos aqui numa transmissão ao vivo, num material que vai ficar disponível posteriormente, é uma educação continuada extremamente importante, que nós não podíamos fazer há 20 anos atrás, mas que podemos fazer hoje. E é papel do profissional farmacêutico, é papel do profissional da saúde, enfim. O que interessa é o sucesso terapêutico do paciente. É o paciente no centro. Independe se é o farmacêutico, se é o médico, se é o enfermeiro, se é o fisioterapeuta, se é o nutricionista. Todos juntos com um único objetivo: garantir o sucesso terapêutico desse paciente. E o genérico faz parte desse processo. E a questão toda que o senhor estava falando dos estudos, que tem todo um embasamento científico que precisa com que esses medicamentos genéricos estejam no mercado e que a Anvisa precisa também fazer uns testes, comprovar, né, esses testes específicos que a indústria precisa apresentar para que seja comprovadamente seguro e eficaz, como a Medley ela garante. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão do teste de biodisponibilidade e bioequivalência, que a Medley, eu vejo assim que é referência nisso, até não só por conta da qualidade do medicamento deles, pessoal, mas também por conta da tecnologia, como ele mesmo enfatizou, que o medicamento genérico pode sim ter uma tecnologia melhor do que o de medicamento de referência, por conta de ele sempre estar se atualizando todos os anos e fazer com que o paciente tenha uma boa aderência ao tratamento. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que seria esse teste de biodisponibilidade, bioequivalência, porque é uma grande dúvida entre os profissionais da área da saúde, que muitos, eu posso dizer que mais de 90% não entendem direito desses estudos e como eles são realizados, né? E eu queria que o senhor enfatizasse um pouquinho essa importância, né, e explicar de uma forma breve como é realizado para comprovar essa eficácia e segurança do medicamento. Com o maior prazer. Quando a gente fala dos medicamentos de referência, o primeiro estudo que é conduzido em humanos se chama estudos fase 1, em que se avalia a farmacocinética, como esse fármaco é absorvido e distribuído para os tecidos. Uhum. Essa mesma ferramenta retorna ao cenário regulatório quando tem a expiração da patente do referência e eu vou lançar um genérico. São estudos farmacocinéticos. O que é um estudo de bioequivalência? Eu quero comparar se a minha formulação entrega a mesma quantidade de fármaco na corrente sanguínea versus o medicamento de referência. São estudos clínicos e, por isso, são aprovados pelo órgão regulatório como é a Anvisa. Seguem regulamentações locais com 100% de alinhamento com regulamentações internacionais. O que as pessoas precisam entender é que muitas vezes se fala um intervalo de 80 a 120. Todos os estudos clínicos, toda a pesquisa científica envolve estatística. E às vezes a estatística está muito próximo da sua vida. O ano passado, nas eleições, se comparavam candidatos. O candidato A ou o candidato B, existia uma margem de erro. Então, o candidato A está com 15% de votos, o candidato B está com 12%. O candidato com 15% está na frente do de 12%? Não necessariamente, porque tinha aquela margem de erro. Uhum. Nos estudos de bioequivalência também estou comparando 2 candidatos. O genérico com o referência. E tem essa margem de erro. É de 20% para mais ou 20% para menos. Às vezes as pessoas acham que 20% é muita coisa. Não é muita coisa.
Imagine que a concentração é de 20. 20% para baixo dá 18. Qual é a diferença entre 18 e 20 em concentrações plasmáticas? 20% para cima, 20 para 22. Qual é a diferença? Mínima. Quando você faz um exame laboratorial, não tem uma faixa em que é considerado normal seus exames? Não tem um ponto terapêutico. Existe uma faixa terapêutica. Então, de novo, as pessoas precisam entender que existe ciência por trás. Se demora 4 anos para se registrar um medicamento genérico e para se lançar esse produto. As empresas demoram 2 anos, em média, para o desenvolvimento desse produto. E nós temos aí com uma política há 26 anos. No FDA, que é nos Estados Unidos, na Europa, vocês sabem que se o genérico não tivesse qualidade, teria o quê? Campanhas nas ruas. Pessoas nas ruas dizendo o genérico não faz efeito. Né? É muito comum nesses países ter manifestações populares em relação a um determinado tema. Eu nunca vi. E desafio quem viu uma manifestação nos Estados Unidos ou na Europa dizendo o genérico não tem efeito. E nós seguimos as mesmas regulamentações. E as pessoas precisam entender que, depois de 26 anos, as empresas que trabalham como genérico com a Medley têm um compromisso de salvar vidas, de trazer produtos de qualidade, a preço acessível, e mais do que isso, esta coragem de vir aqui ao vivo, e depois vai ficar gravado para a posteridade, essas informações. Então, significa que nós sabemos o que estamos fazendo e queremos entregar o melhor desses produtos para a população e para os profissionais farmacêuticos. Vejam a importância do que ele falou, que todos esses testes, os estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, não foi uma invenção brasileira. Né? Então, lembrem do que ele falou. Todos os testes realizados aqui é realizado também nos Estados Unidos. E lembrando também que a maior venda de medicamentos nos Estados Unidos é com os medicamentos genéricos, né, doutor? Sem dúvida. Então, a maior venda deles lá é com medicamento genérico, para vocês verem o peso do quanto que é importante as pessoas terem um acesso ao tratamento com qualidade e segurança, que a Medley, ela disponibiliza não só o farmacêutico, que é gerente médico da Medley, aqui para estar ao vivo no Farmadispensa, onde a gente sempre está passando informações com embasamento científico, porque eles passam todas as informações com embasamento científico. Mas também eles fazem uma educação em saúde, que lá no site do Conecta Sanofi, né, doutor? Que eles disponibilizam todos os testes realizados, como são realizados, e são de forma didática que dá para vocês entenderem. É incrível, e eu digo assim que até uma pessoa que é leiga, né, ela consegue ter um pouco dessa percepção, porque eles têm uma didática muito boa. Eu procuro assim, empresas, profissionais que saibam passar a informação de uma forma mais simples possível. E eu garanto para vocês, gente, entrem no site, vai estar disponível aqui embaixo, tá? Na descrição do programa. E vocês não vão se arrepender. E passem também para os outros profissionais da saúde, porque eu já peguei profissional falando no Instagram, no meu Instagram, onde eu priorizo muito os medicamentos genéricos, que eu faço uma parceria incrível com a Medley. E eu mostrei artigos científicos, mostrei os vídeos que eu fiz com a Medley, explicando de forma muito didática, simples, de como são realizados esses testes e que esse profissional entendeu. Então, ele teve uma percepção diferente em relação aos medicamentos genéricos e vejo a importância que esse trabalho que a Medley faz é um trabalho incrível, incrível mesmo, e que eu valorizo demais isso. Não é à toa que o doutor Daniel está aqui com a gente. E doutor, outra questão que é importante, né, é o senhor tirar essa dúvida das pessoas em relação à bula, né, dos medicamentos. A bula do medicamento, ela é a mesma do de medicamento de referência? Se tem alguma alteração? É importante a gente lembrar que na bula do medicamento sempre vem todas as informações, não só a posologia, mas a questão da farmacocinética do medicamento, a farmacodinâmica, que é a forma como o medicamento vai agir no seu organismo, né? E o quanto que aquele medicamento
ele vai percorrer no seu organismo em um determinado tempo. E aí, tem todas as informações lá na bula. Aí a questão, se o medicamento genérico, ele tem todos os testes, todas as comprovações científicas em relação ao medicamento de referência, a bula, ele vem informando todas essas informações sobre a posologia. Acredito que também a posologia ela é a mesma, né? E aí eu queria que o senhor enfatizasse essa questão também da bula. Muito bom ponto. Voltamos novamente na lei que está lá na caixinha do genérico. Essa lei determina que o genérico tem que ter a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração e a mesma dosagem do medicamento de referência. Nós falamos anteriormente dos estudos de bioequivalência, que garantem que o meu genérico entrega na corrente sanguínea a mesma quantidade de fármaco do medicamento de referência. Então, consequentemente, as bulas são idênticas. O medicamento genérico ele tem a mesma bula, com as mesmas informações de posologia, eventos adversos e assim por diante, igual ao do medicamento de referência. Então, não existe essa história de que o genérico tem menos fármaco do que o medicamento de referência. Isso não existe. A quantidade de fármaco que tem ali é a mesma. O controle de qualidade que é feito para o genérico é a mesma que é feito para o medicamento de referência. Lembre-se, todos esses produtos são aprovados pela Anvisa. E a questão desses testes, né, que a gente está falando muito aqui, a importância desses testes na realização, na produção desses medicamentos para serem aprovados posteriormente, eles são realizados uma única vez pela empresa, ou tem alguma outra situação que faça com que tenha uma obrigatoriedade para realizar, ou não tenha uma obrigação? Queria que o senhor explicasse essa questão também. É um ótimo ponto também de desmistificar e esclarecer. A empresa conduz esse estudo para submissão ao órgão regulatório, para ter aprovação e lançar esse produto, mas existe uma vida aí desse produto. Ele fica 15, 20 anos no mercado. Da mesma forma, nós acabamos tendo outros fornecedores de recipientes, outros fornecedores de fármacos, que vão sendo mudados ao longo do tempo, por ter melhor qualidade, por nos fornecer com uma maior rapidez, para que não existe falta de produto no mercado. E toda vez que é feito uma troca de fornecedor de recipiente ou de fármaco, de forma significativa, isso se chama pós-registro. Alterações pós-registros. E de acordo com a regulamentação, dependendo do tipo de alteração pós-registro, eu tenho que conduzir novamente um estudo de bioequivalência, para manter esse produto no mercado e garantir a sua eficácia e a sua segurança. A questão dos recipientes que o senhor falou, é importante a gente enfatizar que dizem que, inclusive foi uma das perguntas que fizeram na caixinha de perguntas do Farmadispensa, que eu queria tirar essa dúvida da questão dos recipientes, só para explicar para o público leigo que os recipientes são as substâncias que compõem junto com o princípio ativo, que é uma substância principal, onde ela vai fazer a ação no seu organismo. Então, essas substâncias que são os recipientes, que nós podemos dizer que são os corantes, os conservantes, entre outros, eles são realmente diferentes dos de medicamento de referência, porque alguns relatam, que é uma das dúvidas aqui nas perguntas que fizeram, da questão dos efeitos colaterais. Nossa, porque o medicamento genérico é diferente do de referência, eu tive efeito colateral, eu tive problema, eu tenho que voltar para o de referência. Eu queria que o senhor explicasse melhor para o público se tem realmente essa diferença e por que desses efeitos colaterais. Muito boa pergunta. Quando a pessoa abre a bula do medicamento, lá no comecinho está lá o fármaco, a dosagem e os recipientes. Isso é uma exclusividade no Brasil. Em outros países, muitas vezes, você não sabe a constituição da formulação. Só sabe do fármaco que tem ali dentro. Então, é uma vantagem no Brasil. O segundo ponto, lembra que eu disse que o genérico é mais moderno do que o medicamento de referência. Então, alguns recipientes podem ser diferentes, porque eu uso recipientes mais modernos e compatíveis com a minha tecnologia de fabricação, que muitas vezes vai ser mais moderna do que a tecnologia do medicamento de referência. E com isso vai ter uma validade maior, vai ter um comprimido menor, vai ter uma cápsula menor e assim por diante. Mas quem que me garante a mesma eficácia e segurança?
os estudos de bioequivalência. Ótimo. E aí a questão dos efeitos colaterais é muito relevante ou irrelevante, que nós podemos dizer, porque isso depende muito de organismo para organismo. Como eu falei, eu cito nas minhas aulas também, é como uma receita de bolo. Eu posso estar fazendo uma receita de bolo de chocolate com os recipientes. Quais seriam os recipientes? São os ingredientes que vão estar nesse bolo. Eu posso colocar manteiga e açúcar. E um corante X. E aí o meu bolo é de chocolate. Só que o Dr. Daniel, ele resolveu copiar o meu bolo de chocolate, só que ele quis aperfeiçoar, né? Melhorar algumas coisas lá dentro. Então ele pegou o chocolate, colocou óleo no lugar da manteiga e colocou adoçante, né, para diminuir um pouco a questão do excesso de açúcar. E ele resolve também colocar um outro corante ou não, vai da preferência dele. Então, vejam que no final é um bolo de chocolate também. Então, eu tenho esse exemplo também de levar para os meus alunos, para eles entenderem a relevância de que os medicamentos, eles são produzidos da mesma forma, têm os mesmos testes, só que os recipientes, eles podem ser, ou a maioria dos casos, são mais modernos, por conta dos testes que são realizados normalmente. E a questão dos efeitos colaterais, né, doutor? Isso depende muito dos recipientes, que às vezes uma pessoa fica alérgica a um determinado corante que não tem num outro, ou porque tem um certo índice de lactose, ou alguma coisa que possa ter interferido, só que não necessariamente que o medicamento não presta, mas é por conta dos recipientes que estão junto com esse fármaco, né, que pode ser que aquela substância não tenha reagido de uma forma, vamos dizer, boa, né, no organismo, mas que eles são comprovados cientificamente de que eles são bons. Então, a gente não pode rotular de que o medicamento genérico não presta e que se deu alergia ou algum problema com outra pessoa, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com você, né, doutor? Isso é extremamente importante, as pessoas estarem cientes disso. Isso pode acontecer com referência, com o similar e com o genérico. O índice de efeito colateral é igual para qualquer medicamento, né, doutor? Exatamente isso. E as pessoas precisam entender, e aí vem o papel do farmacêutico. Eu estou tomando um medicamento que não tem lactose. Mas mesmo assim eu tive um desarranjo intestinal, uma diarreia. Isso pode ser característica intrínseca do fármaco. E que às vezes é transitória. Tome eu referência, tome eu similar ou genérico, eu vou ter essa reação. Porque é uma característica inerente do fármaco, não dos recipientes. Mas é extremamente importante que você olhe a sua bula. Avalie se você tem alergia a algum daqueles constituintes que a gente está chamando de recipientes. Escreva para o saque da empresa. Estou acostumadíssimo a responder várias dúvidas das pessoas no saque. Então, consultem as empresas também. Mas não rotulem um produto em relação a algo que pode acontecer por qualquer produto como um ponto de baixa qualidade. Não é. Eu posso tomar um medicamento de referência e ter um evento adverso, que é a característica da formulação, ou eu por ser alérgico a um determinado recipiente. Isso pode acontecer da mesma forma que eu como uma refeição em algum lugar, como a mesma refeição no outro lugar e tenho alguns efeitos gastrointestinais que eu não tive com a outra. Não é porque ali estava contaminado ou não. Às vezes foi um tempero e alguma coisa assim. Que a gente fala, né, que a gente destacou que são os recipientes, a comida, o alimento é o mesmo, mas algum tempero lá, né, o recipiente que pode ter causado algum problema, ou é um medicamento que é uma reação adversa normal. Que às vezes o próprio profissional não entende, não busca entender que às vezes precisa olhar a bula para ver a causa daqueles problemas adversos, né, e tentar identificar e não rotular a marca em si, dizer que não é ideal para a pessoa. E falando da intercambiabilidade também, doutor, que o senhor citou logo no início, como são realizados os testes no medicamentos genéricos, a gente diz que a intercambiabilidade pode ser realizada a troca, né, de um medicamento pelo outro. Eu queria que o senhor explicasse melhor como seria essa intercambiabilidade e quando é necessária essa troca. Bom, é um termo que parece uma trava-língua, para quem não é da área, né? Intercambiabilidade
Então, é a possibilidade também, baseada na regulamentação da Anvisa, de você fazer a troca do medicamento de referência pelo medicamento genérico e vice-versa. Né? Isso está baseado em regulamentações, porque são produtos que são bioequivalentes, têm a mesma equivalência terapêutica, né? E isso é uma atribuição exclusiva do profissional farmacêutico, que pode fazer essa intercambialidade quando solicitado pelo paciente. Outro ponto extremamente importante que as pessoas precisam entender em relação a isso é que o medicamento genérico, de novo, tem a mesma qualidade, a mesma eficácia e a mesma segurança do medicamento de referência. Exatamente por isso que tem a mesma bula, exatamente os dois são aprovados pela Anvisa e, consequentemente, fique tranquilo em fazer essa intercambialidade e solicitar isso para o seu profissional farmacêutico. E quando a gente fala da questão dos recipientes, teve uma pergunta também de uma seguidora que ela ficou curiosa para saber quais os exemplos dos recipientes, né? Quais seriam os recipientes que vocês mais utilizam, que é ideal, por que vocês utilizam esses recipientes? Eles ficam em dúvida, né, para saber quais são os componentes desses recipientes para estar junto com o medicamento. Bom, isso é uma área do pessoal de tecnologia farmacêutica, né? Geralmente se usa recipientes da mesma classe que foram utilizados pelo referência, às vezes muda um pouco de nome, mas é praticamente o mesmo produto, tá? E isso é importante. Por que tem recipientes? Né? Primeiro, para que você tenha uma forma farmacêutica. Né? Eu tenho ali um comprimido, uma cápsula, uma solução para que a pessoa possa administrar. Segundo, muitas vezes está envolvido com estabilidade do produto. Proteger o produto de alguma coisa, ou de oxidação pelo ar, ou de meios de umidade, por exemplo, consequentemente. E também os recipientes estão ali para favorecer o processo de produção. Porque o comprimido, por exemplo, é produzido no equipamento e não pode grudar. Sim. A pessoa, quando faz um bolo, não passa farinha na forma para não grudar? Ali na formulação também tem essa farinha, entre aspas, para permitir que esse comprimido não grude nos punções, ele consiga rolar durante o processo de produção, para cair na posição correta no equipamento. Então, os recipientes têm vários papéis aqui, né, de trazer mais qualidade para esse produto. Exatamente por isso que as formulações dos genéricos podem ter recipientes diferentes do medicamento de referência, porque o equipamento que eu uso geralmente é diferente, é mais moderno. Tem um recipiente que favorece o processo de produção, que torna ele mais rápido, mais ágil. Então, consequentemente, as pessoas também têm que levar isso em consideração. De novo, gente, essa alteração de recipiente não muda a eficácia do produto. Isso é baseado em normativas, em ciência, e no final das contas, eu tenho um estudo de bioequivalência que comprova que essas formulações são semelhantes. Da mesma forma, você tem produtos no mercado, fármacos, que tem na comprimido e na cápsula. E elas têm a mesma resposta terapêutica. Isso não muda nada. No caso do genérico, se o referência for cápsula, o genérico é cápsula. Se o referência é comprimido, o referência é comprimido. E, de novo, como a gente está aqui no norte, do lado do Nordeste, é muito comum ter temperos aqui que o pessoal do Sudeste não gosta muito. Né? O coentro é um deles. Isso não significa que tem coentro na comida, está estragada. Significa que é um tempero diferente. Eu não gosto, eu peço para não colocar. É exatamente isso. Né? A formulação pode ter, uma ter coentro, outra não ter coentro. Mas isso não muda, né, a qualidade do produto. E a pessoa precisa saber disso para poder avaliar e entrar em contato com o seu farmacêutico ou com a empresa. Escreva para o saque da empresa e pergunta: tem lactose? Tem açúcar? Eu posso entregar para o paciente diabético? Sim ou não? Então entra todo esse processo de interação farmacêutico, paciente, indústria, paciente. E essa troca de medicamentos que a gente falou, que nós, profissionais da área da saúde, falamos da intercambialidade, quando que o farmacêutico ele
que às vezes as pessoas acham que o farmacêutico faz essa troca, que não é necessária fazer essa troca, que essa troca não presta. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância, né? E quando que o medicamento de referência pode ser trocado por um genérico similar, ou se pode ser trocado, em qual momento que não pode ser trocado entre eles. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso e explicasse também o motivo, não só da troca, mas também da proibição de uma troca por outra. Bom, primeiro a gente está falando de regulamentações. Sim. Existe uma regulamentação que estabelece a intercambiabilidade. Então, é a atribuição exclusiva do farmacêutico fazer esse processo de intercambiabilidade entre o medicamento de referência e o genérico. Ele só não pode fazer essa intercambiabilidade se o médico deixar claro na receita que não deve fazer a troca. Caso não esteja descrito isso e haja o pedido do paciente, o farmacêutico pode fazer a troca pelo medicamento genérico, garantindo total eficácia e segurança no tratamento e, consequentemente, o paciente leva um produto com qualidade com um preço mais acessível. Então, tudo isso está baseado em regulamentações. Não é um desejo, alguma coisa que venha da cabeça do farmacêutico. É algo baseado em regulamentação, saúde pública, bem-estar do paciente, né, e acesso a produtos de qualidade a preços que permitem a esse paciente manter o tratamento. E é uma pergunta também que fizeram no Farmadispensa, que eu acho que é uma dúvida também de muitos. Por que algumas pessoas falam que fizeram a troca, que dizem que é um medicamento original, né, e fizeram a troca por um de referência e disseram que o medicamento não surtiu o efeito desejado? Queria que o senhor falasse isso, porque isso deve estar relacionado também com a intercambiabilidade, né, doutor? Isso é uma dúvida muito frequente. Muito. E que eu também me questionava muito em relação a isso, mas depois de muito estudar sobre o tema e discutir com outros profissionais, nós chegamos à seguinte conclusão. O referência e o similar têm nomes comerciais. E eu só consigo saber quem é referência e quem é similar se eu vou no site da Anvisa. Olhem só, pessoal. Então é muito comum que a pessoa esteja tomando um similar, que tem um nome comercial, e opte por trocar por um genérico. E aí ele fala, deu diferença na resposta terapêutica. Por quê? Porque nunca foi feito um estudo de bioequivalência entre o similar e o genérico. O estudo é sempre entre o referência e o genérico. E existe essa confusão porque o similar e o referência têm nomes comerciais. Então tem que perguntar para o farmacêutico, esse aqui é similar ou é referência? Tirar essa dúvida para se esclarecer. Porque se há diferença, realmente nunca foi feito o estudo. Nenhuma regulamentação vai pedir um estudo entre o similar e o genérico. Por quê? Porque eu tenho muito similar no mercado. Muito genérico no mercado. Seria praticamente impossível conduzir esses estudos. Então, garanta que você está tomando medicamento de referência. E o de referência é o indicado pelo órgão regulatório. Não é o mais famoso. Às vezes a pessoa fala, nossa, esse é o mais famoso, o mais vendido, esse é o de referência. Não. Ele é indicado pelo órgão regulatório. Ou, às vezes, o mais famoso é um similar. E quando você troca para o genérico, realmente vai ter uma diferença de efeito, porque não foi feito estudo entre eles. Olhem só, viram, pessoal? Então é importante vocês analisarem. Quando vocês forem comprar um medicamento que vocês dizem que é original, vocês têm que avaliar se é medicamento de referência ou similar. Porque não tem como a gente saber, de fato, só olhando, claro, né, com exceção de nós farmacêuticos que temos contato direto com esses medicamentos no dia a dia, e alguns medicamentos a gente já sabe de cabeça que é similar ou referência, mas de modo geral é importante a gente acessar o site da Anvisa para que saibam a diferença, né, se é um medicamento de referência ou similar. E tem uma diferença, assim, no site da Anvisa, que na hora deles pesquisarem, eles têm que colocar medicamento de referência da Anvisa lá, né, doutor? Como é que eles fazem para pesquisar? Se tem um link específico lá para acessar dessas diferenças desses medicamentos? Se é por substância? Como é? Tem uma lista lá disponível na Anvisa. Se você for no Google, você vai digitar o quê? Medicamentos de referência... Anvisa. Uhum. E, consequentemente,
vai aparecer lá o link. Sim. Esse link é constantemente atualizado. Recentemente, a Anvisa passou essa lista por uma instrução normativa, então tem uma publicação disso, mas provavelmente ela vai continuar publicando e disponibilizando no site. As mais recentes ainda estão lá. Existem duas listas, a A e a B. A A é quando tem um monofármaco, por exemplo, uma losartana. Quem é a referência do losartana? E a B é quando tem 2 fármacos, losartana e hidrocloro, por exemplo. Está nessa lista B. Então, o farmacêutico consegue acessar e orientar o paciente. O paciente também pode ir lá. O site é aberto, né? Digitar medicamento de referência Anvisa e olha lá na lista. Ah, eu estou tomando referência? Se tiver um nome lá na lista, é o medicamento de referência. Se não tiver nesta lista, você está tomando um similar. Porque tem um nome comercial, mas ele não é o medicamento de referência. Mas lembre-se, a qualidade é a mesma. Seja referência, seja similar, seja genérico. Todos aprovados pelo órgão regulatório. E esse site está sempre, né, sendo atualizado. Não vão para qualquer lugar nas redes sociais para acessar, porque até mesmo questão de blog, vlog, enfim, todos sites que não são tão confiáveis para dizer realmente se é referência ou similar. Tem que ir direto no site da Anvisa, pessoal. Tá? Você que é farmacêutico, médico, odontólogo, fica na dúvida se é referência ou similar, vai lá no site da Anvisa, como o doutor orientou para vocês. E tem 2 listas lá que vocês podem estar acessando. E é muito importante enfatizar, né, doutor, só para a gente finalizar aqui, infelizmente, foi muito rápido aqui o nosso programa. Você falou que seria rápido, porque a gente não veria o tempo passar. E é muito rápido, porque quando o assunto é bom, é interessante, e tem muita coisa para falar, a gente vê que passa muito rápido. E para a gente finalizar, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco a importância desses estudos que o farmacêutico precisa ter na hora de passar essa informação ao paciente, até para os próprios prescritores, a importância de compartilhar o conteúdo que vocês têm lá no site do Conecta Sanofi, porque lá vocês estão assim, com um conteúdo magnífico que eu realmente ainda não vi em nenhum outro lugar, conteúdos de qualidade muito dinâmico, muito atrativo, que muitas pessoas conseguem ter uma facilidade no entendimento, de entender o conteúdo. Queria que o senhor enfatizasse essa importância do farmacêutico, passar isso para os pacientes, a importância do medicamento genérico e de compartilhar o conteúdo de vocês até para os prescritores. Muito bem colocado, Úrsula. Acho que é extremamente importante as pessoas, principalmente os farmacêuticos, acessarem esse nosso site. A descrição vai estar lá no YouTube, na descrição desse nosso programa de hoje. São ações totalmente inovadoras, com influencers farmacêuticos, que poucas empresas fazem, com embasamento científico. Não estamos falando de produto, estamos falando de categoria, que é medicamentos genéricos. O nosso objetivo é esclarecer a população em relação a esse tema. Então, é um site aberto, não precisa de senha. Seja você farmacêutico, seja você paciente, entra lá, clica, você vai ser levado para o Instagram do influencer e vai assistir a live, vai assistir o vídeo, vai assistir o podcast e vai se informar em relação ao tema dos medicamentos genéricos. Agora, uma mensagem muito especial para todos os nossos colegas farmacêuticos. É fundamental que você se apodere do medicamento genérico. A política do medicamento genérico foi aquela que mais valorizou a nossa profissão farmacêutica. Nunca na história, antes do medicamento genérico, se falou em intercambialidade. Verdade. Nunca antes da política do genérico se tinha tanto farmacêutico trabalhando na indústria farmacêutica, na Anvisa, em órgãos regulatórios. Nunca antes da política do medicamento genéricos se tinha uma categoria de produtos que tinham que provar um estudo clínico para a Anvisa, que realmente entrega aquela mesma quantidade de fármaco na corrente sanguínea. E, de novo, lembre-se, você farmacêutico, você tem que ser o embaixador do genérico. Porque são os farmacêuticos que fazem parte de todo o processo
de vida de um genérico. São farmacêuticos que estão lá no desenvolvimento do produto, no P&D, na indústria. São farmacêuticos que são responsáveis pelo processo de produção na indústria farmacêutica. Temos aí farmacêuticos trabalhando na logística, nas entregas, na distribuição do medicamento genérico. No final das contas, na aprovação na Anvisa, muitos farmacêuticos são responsáveis por esse processo. E lá no balcão tem de novo um farmacêutico. E além disso, ele vai para a casa da pessoa. Porque na caixa do medicamento genérico está escrito o quê? Farmacêutico responsável. A garantia de eficácia e segurança desse produto é garantida pela Anvisa, é garantida por empresas sérias como o grupo Sanofi, que a Medley faz parte, mas também faz parte o papel desse farmacêutico, de ter a confiança do seu paciente e do seu cliente, com outras informações adicionais. Às vezes o paciente tomou uma medicação com suco de laranja e não fez efeito porque houve uma interação fármaco-alimento. Às vezes ele tomou um medicamento que deu uma alergia porque ele não poderia com aquele recipiente. Então, cabe ao farmacêutico também construir essa relação de confiança com o seu paciente. E aí, esse paciente vai confiar no medicamento genérico porque o farmacêutico é o profissional com maior contato com pacientes ao longo do ano. Você vai na farmácia quase todos os dias ou todas as semanas. Então, é uma construção de confiança, que vai valorizar a profissão e vai salvar vidas. Verdade. Porque, de novo, é uma política social importantíssima, que garante o tratamento para a população. Temos que desmistificar isso. Pacientes em tratamento crônico têm que garantir o medicamento genérico. Quem está nos assistindo aqui, e infelizmente algum dia foi hospitalizado, certamente tomou medicamentos genéricos lá no hospital. E sarou, e foi embora. Unidades básicas de saúde sempre tem medicamento genérico. O que seria da política da farmácia popular sem o medicamento genérico? Realmente. Então pensem nisso. Uma política importantíssima para o Brasil, uma política que está aí há 26 anos e que garante para nós medicamentos de qualidade, eficácia e segurança, como é o caso do medicamento genérico da Medley. Importante, doutor, a sua fala foi impecável. Eu fico tão feliz de ver um profissional como o senhor, farmacêutico, que abraça essa causa e tendo esse apoio de uma empresa internacional, que é a Sanofi, a Medley tomando a frente dessas questões de qualidade, segurança, eficácia, e também mostrar e comprovando também, como o senhor citou, que é uma das coisas que alguns profissionais sempre falam, que o medicamento genérico é inferior, não só por conta do preço, mas também por conta do teste ser apenas 80% da substância, que isso não é verdade. E lá vocês falam e explicam direitinho, de acordo com os artigos científicos, comprovação científica de que isso não é verdade, né? É a falta de interpretação, né, doutor? Da questão de que a substância é 80% só em relação ao medicamento de referência, que por isso que não surte o seu efeito desejado. Exatamente isso. Tem dúvida? Entre lá no nosso site. Assista os vídeos, assista as lives. Nós só trabalhamos com profissionais altamente respeitados. Vocês conhecem a Úrsula, sabem o quanto ela trabalha em favor do papel do farmacêutico, com informações baseadas em dados científicos. Quem segue o Thiago Mello sabe o quanto ele milita em relação a informações científicas de qualidade. Nunca vi um cientista que desmistifica tantas informações aí com base em ciência, né? A farmacêutica Daiane Silva, que valoriza tanto o profissional farmacêutico, o José Afonso, da Farmacologia Fácil, a Milena, que começou a trabalhar com a gente agora. Então, é um batalhão de profissionais com um embasamento científico alto, com credibilidade alta, associada à credibilidade da Medley. E, de novo, a gente não está aqui falando de produto, a gente está falando de categoria. Confie nos medicamentos genéricos, principalmente genérico Medley.
Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vi bastante interação aqui no YouTube. Não consegui acompanhar todo mundo. Olha, o Paulo Caleb tá aqui. Paulo Caleb, Oi, super Paulo. parceiro. Obrigada. Ele falou aqui, ótima entrevista, parabéns, Otávio Maia, parabéns, doutora Úrsula, excelente entrevista, Demétrio, Richan, a minha família aqui, o Pio Neto, que é o dono aqui da rádio. Obrigada, pessoal. E todos os outros aqui também que estão nos acompanhando, interagiram aqui no programa. Fico muito feliz, até pela questão de vocês terem mandado suas perguntas. Foram várias, mas eu selecionei algumas porque eram todas repetidas, porque são muitas perguntas que são comuns, né, que a gente trouxe para cá. E eu agradeço muito a audiência de vocês, agradeço especialmente ao Dr. Daniel por estar aqui contribuindo, ajudando a nós paraenses também ter vindo aqui para o Pará. Eu sei que o senhor tem um carinho enorme aqui pela gente. Eu fico feliz por ele ter vindo aqui para contribuir, passar informações com embasamento científico. Agradeço mais uma vez, tá? Espero que a gente se encontre mais vezes por aí, né? E que o senhor tenha todo o sucesso e que o senhor consiga sempre, cada vez mais, levando informações da Sanofi, da Medley com todos, esses estudos magníficos que vocês têm para passar para a população, que isso eu não vejo em lugar nenhum, pessoal, de verdade. E tudo que eu passo aqui, vocês sabem que tudo que eu falo tem sempre um fundo de verdade. Então, sempre acompanhem aí, que eu vou estar sempre passando as informações, passando os conteúdos daqui do nosso programa, aos poucos para vocês. E agradeço vocês de coração. Tenham um bom final de semana. Até o próximo episódio do programa e fiquem com Deus. Tchau!